Boa tarde. E aí, tudo tranquilo? Tudo e com você? Tudo certo. Deixa eu colocar minha listinha de chamada aqui, para a gente tirar do caminho. Estão vendo aí a listinha, pessoal? Só pôr no 7 aqui. Dá para ver? Sim. Então, vamos lá. Ana Luísa? Não. Arthur? Caio? Presente. Miri? Camille? Catarina? Presente. Eduarda? Presente. Felipe? Gabriela? Presente. Isaac? Maria Eduarda? Presente. Poliana? Presente. Késia? Rafaela? Presente. Vitória? Presente. Alguém perdeu a chamada aqui, turma? Não? Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Poliana, será que ela está sem microfone? Oi, professor, dá para me escutar agora? Dá para escutar. Deixa eu ver aqui. Camille está presente? Deixa eu ver. Não, professor, a Camille não tá. Ah, é verdade, não está mesmo. Tá, deixa eu voltar lá para pegar a nossa apostilinha. Só um instantinho aqui, pessoal. Deixa eu procurar aqui. Tá aqui, pera lá. Espelhar. Esse outro lado. Estão vendo a apostila aí, turma? Sim. Sim. Tudo bem. Corrigimos essas atividades da página 41? Acho que sim, né? Tô Acho que lembrado. sim, acho que sim. Sim. Checa aí na apostila. 41 nós corrigimos. Aqui também corrigimos. Chegamos nesse exercício 4. Sim, a gente parou nele, professor. Mas não resolvemos não, né? Não. Então vamos lá, vamos resolvê-lo. Carlos deseja comprar um skate. Por isso pesquisou o preço e percebeu que mesmo que somasse o dobro do que tem hoje com R$100, ainda faltaria dinheiro para a compra. Expressa a situação por meio de uma equação, sabendo que o preço do skate é de R$250. E, no máximo, Carlos tem quantos reais? Então, vejamos. Temos que expressar esse problema, né, com uma equação. Vamos montar aqui. E é o seguinte, ele tem lá um certo valor de dinheiro, não é isso? O certo valor de dinheiro que ele tem, vamos chamar de X. Carlos tem X reais. E ele percebeu que, mesmo que ele somasse o dobro do que ele tem, então ele vai somar 2 vezes o que ele tem, o dobro disso, com R$100, com 100, ainda faltaria dinheiro para a compra. O skate, então, pesquisado, ele viu que o preço era R$250. Então, Carlos tem uma quantidade que é menor
do que R$ 250. Olha a situação dele. Essa é a inequação do item A. Então, Carlos tem um valor X de dinheiro, e se ele somar, né, o dobro desse valor que ele tem, e mais R$ 100, mesmo assim, esse valor vai ser menor do que os 250 que custam o skate. Deu para entender aqui, pessoal? Sim. Sim. Aí, beleza. Aí ele pergunta aqui, ó. No máximo, Carlos tem quantos reais? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos resolver essa inequação, né? Para resolver a inequação, a gente já sabe. Tudo que tem incógnita fica no primeiro membro, do lado esquerdo. Tudo que é número, passo lá para o meu lado direito, para o segundo membro. Então, eu tenho aqui 100, que eu vou passar para o outro lado, mudando o sinal. Então, vai ficar 2x menor do que 250 menos 100. Então, 2x vai ser menor. 250 menos 100 dá 150. Agora, para isolar, né, o meu x, eu vou passar ele dividindo. E eu estou vendo que o meu 2x que está aqui não tem sinal negativo, concordam? Então, não preciso me preocupar em ficar mudando sinal, multiplicando lá por menos 1. Já está com valor positivo aqui, 2x. Então, eu posso passar diretamente o 2x dividindo, fazendo a operação inversa do outro lado. Então, x vai ser menor do que 150 dividido por 2. E o nosso amigo Carlos, então, tem uma quantidade de dinheiro, né, que é menor do que 150 dividido por 2, então, R$ 75. Seria o valor máximo, né, que o Carlos tem. Tudo bem, turma? Sim. Acertaram esse? Eu só consegui fazer a parte de baixo. Acho que é de baixo, professor. Ah, entendi. Então é um probleminha de inequação, né? Infelizmente o Carlos tem uma quantidade de dinheiro menor do que é o necessário. Montamos a inequação, resolvemos ela e descobrimos que a quantidade de dinheiro X que o Carlos tem é menor do que R$ 75. Ele tem, na verdade, né? No máximo, teria aí R$ 75. Você poderia até colocar aqui um menor ou igual, né? Nessa solução, mas aí você já sabe que ele não conseguiria comprar esse skate. Até aqui tudo bem, turma? Sim. Fizemos a organização das ideias? Não. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Ó? Expressões algébricas, equações e inequações. Então tá lá. O que são termos semelhantes? Está aqui em laranjinha, né? O que são termos semelhantes? São termos que vão ter o quê? A mesma parte literal. Os termos semelhantes têm a mesma parte literal, ou seja, tem a mesma letra, né? X com X com X, X ao quadrado com X ao quadrado, com X ao quadrado, Y com Y com Y, Y ao cubo com Y ao cubo, com Y ao cubo, são termos semelhantes, têm a mesma parte literal. Em azulzinho, escreva uma equação que envolve a propriedade distributiva e resolva. Aí vocês poderiam montar qualquer equação que vocês quisessem, né? Um exemplo aqui que foi colocado, né, de uma equação. Eu tenho aqui 5, parênteses, x mais 3, parênteses, é igual a 4 menos x. A propriedade distributiva, não pode esquecer. Então, esse 5 positivo que está aqui fora do parênteses, multiplico o primeiro, dentro do parênteses, 5 vezes x, né, 5x, e depois multiplico o segundo. Mais com mais, né,
vai ficar mais 5 vezes 3, mais 15. Depois, o que eu faço? Eu vou deixar tudo que tem incógnita, né? Que tem essa parte literal, x, no caso, do lado do primeiro membro, do lado direito, e o que não tem, o que tem só número, eu vou passar para o lado esquerdo, né? Mudando o sinal. Então, 5x permanece aqui no primeiro membro, menos x, que estava aqui do lado direito, passa para o primeiro membro, mudando o sinal para mais x, vai ser igual a 4, número, né, que já estava aqui, e o mais 15, que eu tinha aqui no primeiro membro, eu passo para o segundo membro como menos 15. 5x mais x vai dar 6x, 4 menos 15 vai dar menos 11. Agora, para isolar o x, eu passo o 6, que está multiplicando, invertendo a operação. Então, eu vou dividir. X vai ser igual a menos 11 dividido por 6, ou menos 11 sextos. Tá aí. Você poderia montar uma outra equação, desde que você aplicasse a propriedade distributiva. Escreva o que é generalização. Bom, generalização, o próprio nome diz, né, que vem de uma coisa que é geral. Então, você generaliza. A situação, então, vai ser expressa de uma forma geral. É uma generalização. Aqui em amarelinho está dizendo, escreva uma expressão algébrica para mostrar a simplificação de termos semelhantes. Então, aí também é pessoal, né? Você pode aqui escrever, né, uma expressão algébrica, como essa que foi colocada aqui, 3x mais 5 mais x menos 10. Isso aqui é uma expressão algébrica, não tem igualdade, não está falando que é igual a nada, né? Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser igual aqui, igual aqui, 3x com x, parte literal é semelhante, né? Então, 3x mais x, 4x, e 5 com menos 10, e vai dar menos 5. Então, está aqui, escrito de maneira simplificada, né? Aqui no marronzinho, escreva uma equação e resolva. Uma inequação, na verdade, né? Então, a inequação que ele escolheu aqui foi x mais 7. X mais 7 maior do que 10. Então, essa inequação você pode fazer a mesma técnica da equação. O que tem incógnita fica no primeiro membro, o que tem número vai para o segundo membro, e quando você muda de posição, você muda a operação. Então, x continua aqui, 7 vai passar para o segundo membro mudando o sinal, x vai ser maior do que 10, e o mais 7 vira menos 7, portanto, x será maior do que 3. Como o meu x aqui está positivo, não tem nenhum sinal de negativo aqui no x, não preciso ficar multiplicando por menos 1 e invertendo o sinal da inequação. É esse o cuidado que nós temos que ter quando nós resolvemos, né, inequações. Tranquilo, turma? Sim. Aqui vem uma hora do estudo. Olha aí que divertimento que vocês têm aí na página 43. Isso aqui, então, vocês podem fazer aqui como lição de casa, página 43. Algumas inequações, né? E entramos aqui em novo assunto, no capítulo 9, circunferências e áreas. Então, agora vem, depois da álgebra, vem a parte de geometria lá do nosso conteúdo, né? Então, está mostrando aqui o estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. Esse estádio aí, inaugurado em 74, né?
homenageia um jogador de futebol, ídolo nosso, né, bicampeão de 58 e 62. Ele, né, foi construído para sediar, na verdade, foi reconstruído, né, ele foi reformado para a Copa de 2014. E é o segundo maior estádio do Brasil, só perde lá para o Maracanã. Então está aqui o formato dele. Esse formato dele aqui, né, essa arena que foi feita aqui, lembra uma figura geométrica, né? Que figura geométrica será que está associada a ele? Então vamos às perguntas. Que formas geométricas planas lembram a estrutura do estádio Mané Garrincha nessa imagem? Então tem algumas estruturas planas que nós conseguimos identificar aqui. Dentre elas, conseguimos identificar aqui o campo, né, de futebol, que ele tem, então, um formato de retângulo, né? Temos aqui a trave, também em formato de retângulo. Temos a pequena área e a grande área, com formato de retângulo. Não dá para ver aqui o círculo, né, no meio de campo, mas vejam que tem um formato de uma circunferência, lá no meio de campo. Aqui o topo, né, da arena, em aberto aqui, lembra uma circunferência também. Aqui a parte exterior desse topo, né, também lembra uma circunferência. Então são algumas figuras geométricas que a gente consegue identificar. Você já foi a um estádio de futebol? O que observou quanto à forma ou o tamanho dele? Depende do estádio que você foi, né? Uma resposta aí pessoal. Se o cara vai lá no Pacaembu, por exemplo, aquele estádio tem um formato ovalado, né? Ou se ele vai lá no Morumbi, já tem também um formato que é próximo de uma circunferência. Então depende aí, né, do estádio que você visitou. E quanto ao tamanho, é a mesma coisa, né? Tem estádios maiores e menores. 3. Que tipos de medidas são necessários para a construção de um estádio? Ora, que medidas que você vai utilizar? Você vai utilizar medidas aí, principalmente aí de áreas, né? Quando você vai planejar, né, fazer o projeto lá de um estádio, a primeira coisa que você tem que saber é o tamanho do campo. E o tamanho do campo ele tem dimensões que são oficiais, comprimento e largura. A partir desse tamanho de campo, comprimento e largura, você determina uma área. Tendo essa área, você depois vai calcular como é que vai ser ao redor desse campo, como é que vai ser a arena, né, o estádio ao redor desse campo. E para você calcular isso, você precisa fazer uma previsão de quantas pessoas que vão conseguir entrar nesse estádio, ou seja, a capacidade dele. E para você saber quantas pessoas consegue colocar dentro do estádio, você tem que saber a área das arquibancadas, a área do local onde você vai colocar as cadeiras para as pessoas assistirem o jogo. E sabendo que quanto cada pessoa ocupa de área, né, você então estipula o número de pessoas máximas de capacidade, você vai ter o tamanho, né, do seu estádio. Então são algumas medidas que são necessárias. Então tá aí, ó, os objetivos do capítulo, né? Você vai ser capaz de fazer o quê, né? Reconhecer, construir e utilizar circunferências. Vai começar lá com as circunferências, né? Bem, né, em composições, resolver problemas, calcular círculos e circunferências, né? Estabelecer expressões de cálculo também para a área de triângulos, quadriláteros, né? E elaborar problemas, né, de medida de áreas para figuras planas por decomposição. Então, tem figuras planas que não são figuras regulares, por exemplo, né? Você tem as figuras planas regulares lá, você tem triângulos, você tem quadrados, você tem retângulos, você tem pentágono, hexágono, mas quando você não tem um padrão regular para essas figuras, você precisa aprender a decompor em pedaços conhecidos essa figura, para que você determine, então, qual é a área. Então, começamos aqui com circunferência. Então, a circunferência, observe aqui que tem algumas formas que estão apresentadas aí nessas imagens. Eu tenho aqui figuras que lembram, né? Rodelas de cebola. Aqui, a armação dos óculos, né? Aqui a área de secção dos tubos, né? E conexões, rodas de bicicletas. Aqui um enfeite de Natal também, aqui que tem que lembra uma circunferência, né? Então, quais formas geométricas e superfícies, né? As superfícies dessas imagens lembram.
Todas elas lembram, então, que, pessoal, círculos e circunferências. Aí que tá. Vai ter uma diferença entre os dois, né? Entre o círculo e a circunferência. A grosso modo, como eu posso identificar isso? Se eu olhar para a rodela de cebola completa aqui, eu tenho um círculo, uma figura que é circular. E se eu olhar para a rodela da cebola, eu tenho uma circunferência. Se eu olhar para os óculos, né, eu vejo aqui a armação do óculos como uma circunferência, forma geométrica, e o vidro que está aqui na armação dos óculos, esse vidrinho aqui, rosado, um círculo. Vejo aqui circunferências, né, dos tubos e conexões. Na roda da bicicleta eu também observo circunferência. E aqui no enfeitezinho de Natal também eu vejo circunferências, né? Então tá aqui, ó. Entre outros objetos do seu cotidiano, né, quais deles têm superfícies, né, que vão lembrar circunferências e círculos? Bom, tem vários exemplos aí que você pode identificar, né, as suas superfícies, né, como círculos e circunferências. Então, circunferência pode falar anel, pulseira, a borda do copo, enfim, um bambolê. Tudo isso te lembra uma circunferência. E círculo, aí você vai pensar um prato raso, né? Vai pensar um vidro lá do seu relógio, vai pensar uma tampa de panela redonda, né? Entre outros, que você pode tá lembrando. Aqui ele coloca uma figura mostrando o eclipse solar, né, no Brasil. Então, aqui nesse eclipse solar, que aconteceu em 21 de agosto, né, de 2017, você observa, então, que eu tenho a sombra, né, formada aqui, na verdade, no eclipse solar, eu tenho a Lua, né, entrando no cone de luz do Sol, e aí ela impede a passagem dessa luz do Sol, e a luz que escapa ao redor aqui da circunferência, né, que é formada no cone de luz do Sol, ainda tem um certo brilho aqui. Então, dá para você observar, né, que eu tive a formação de uma figura circular, e é justamente porque esses astros, né, Lua e Terra, né, eles têm essa forma esférica que vai gerar essa circunferência. Então, no item A, ele pergunta aqui o que é um eclipse solar do Sol, né? Então, o eclipse solar vai acontecer quando a Lua atravessar, né, na frente lá do Sol. Então, quando a Lua, no seu movimento lá de rotação ao redor da Terra, se posicionar bem na frente do Sol, na região, em determinada região que possibilita essa visualização, o Sol, então, vai ser encoberto, né, pela Lua. E, como ele vai estar encoberto pela Lua, né, eles vão estar totalmente alinhados, né, nós vamos ter aí, então, essa situação aí do eclipse solar. Na imagem do eclipse total, podemos ver a linha dos raios do Sol contornando a Lua. O que eles sugerem? Então, sugere que eu tenho aqui, né, nessa linha ao redor da Lua, uma circunferência. Se eu me referir à linha da luz que está escapando aqui ao redor, essa linha é chamada de circunferência. Se eu me referir à região que está dentro, tudo esse preto que está aqui, eu vou estar me referindo então a um círculo. E se eu pegar uma figura como essa e pensar em 3 dimensões, em pensar que seja um sólido que tenha um certo volume, aí eu vou me referir a uma esfera. A esfera é como se fosse uma bolinha de bilhar, uma bolinha de gude, uma bola de futebol, é uma esfera. A linha que contorna, então, o nosso círculo, é somente a linha, os pontos que formam essa linha serão chamados, então, de circunferência. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Pode.
Então está aqui, né, como nós tínhamos comentado, o que nós podemos ter aí de diferença, né, com relação à esfera, círculo e circunferência. Então, na esfera, eu tenho aqui, né, um sólido. Você vai pensar numa bola, né, em 3 dimensões mesmo, tridimensional. Uma bola, uma laranja, parecido lá com uma esfera, né, próximo disso. Uma bolinha de gude, uma bolinha de rolamento. Tem uma esfera. Quando eu me refiro ao círculo, estou pegando somente o conjunto de pontos externos aqui, ó. Esse conjunto de pontos externos que é o meu... desculpa, o círculo não. O círculo eu pego o conjunto de pontos externos e pego toda essa área que está aqui dentro. Então é como se fosse uma moeda. Então se eu pego a moeda, eu tenho a parte externa dele que é uma circunferência e a parte interna que é toda aquela área que é ocupada pelos pontos, né, internos a essa circunferência. Então eu tenho um círculo. Então aqui eu penso em uma moeda. E a circunferência vai ser só o conjunto de pontos que está aqui nessa parte externa. Aí eu vou pensar em alguma coisa como se fosse uma argola, um anel, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Bom, essas figuras, né, nós podemos aqui originá-las a partir, né, de um cone. Quando eu tenho um cone, que é essa figura aqui, esse chapeuzinho de palhaço, ou a casquinha do sorvete, que seja, esse cone, se você cortá-lo, né, num plano, utilizando um plano aqui, que passa aqui pelo centro e pelo ponto P, de maneira perpendicular, você vai ter dentro, vai se originar desse cone, nós temos aqui, ó, esta figura. Se esse cone for um sólido, né, se ele for maciço, a figura que você vai gerar aqui é um círculo. E reparem que nesse círculo que foi gerado, ele tem essa dimensão aqui, do centro até esse ponto P, onde foi feito o corte aqui. E se você medir qual é essa distância, vejam que agora eu tenho aqui o ponto O, que é o centro. Para o ponto P, mediu aqui uma distância de 1,5 centímetros. Então, vamos responder as questões que estão propostas aqui, né? Isso aqui é até intuitivo. Nesse caso, todo ponto P que pertence a esse contorno dista 1,5 centímetros do ponto O. Então, é verdade. Porque se eu pegar, né, esse contorno, pegar um ponto A aqui, ele vai ter a mesma distância do centro, 1,5 centímetros. Se eu pegar um ponto B, também vai ter uma distância de 1,8 centímetros, 1,5 centímetros. Se eu pegar aqui o ponto C, a mesma coisa, essa distância se mantém, é constante. Então eu concluo que todos os pontos que formam este contorno têm a mesma distância com relação ao ponto O, que é o centro. Então, vejam que a gente responde aqui sim, e que nesse plano, somente os pontos que pertencem a essa linha distam 1,5 centímetros do ponto O. É verdade, sim. Todos os pontos que estão aqui, né, nesse contorno, eles têm a mesma distância desse ponto O. Vamos adiante. Então, eu acabei de localizar o que nós chamamos de lugar geométrico. Então, o que é esse lugar geométrico dos pontos? O lugar geométrico vai ser o quê? Todos os pontos dessa figura apresentam uma propriedade comum. Que propriedade comum é essa?
eles têm a mesma distância desse centro O. Outra característica, somente os pontos dessa figura apresentam uma propriedade comum. Então, eu tenho um lugar geométrico. E no caso da nossa circunferência, vem a nossa definição aqui, né? O lugar geométrico dos pontos de um plano que estão a uma mesma distância de um ponto fixo, que vai ser o centro, é chamado de circunferência. Esse ponto fixo, que é esse ponto O que nós temos aqui, ele é chamado de centro da circunferência. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Vamos adiante e ver quem são os elementos, né, de uma circunferência. Então aqui, deixa eu fechar um pouquinho para subir. Reparem aqui que eu tenho, né, uma primeira circunferência e eu tenho aqui os pontos A e B. Esse ponto A comum aqui nas três figuras, ponto A, ponto A, ponto A, e nós já percebemos que esse ponto A é o centro da circunferência, né? E vejam que eu tenho segmentos nessas circunferências, segmentos que ligam o ponto A a outros pontos que fazem parte da circunferência. Pode ser o ponto B, o ponto C, o ponto D. Esses segmentos, então, que são segmento AB, segmento AC e segmento AD, né, eles são de mesmo tamanho. São iguais, né, em termos de dimensão. Nós chamamos, então, de raios. Aí, ó. Aqui, eu tenho, então, esse segmento tem o mesmo tamanho deste e o mesmo tamanho desse central aqui. Esse ponto A, então, é o centro, é um ponto fixo, e ele está equidistante, com a mesma distância de todos os pontos da circunferência. Outra informação importante a respeito de elementos aqui da nossa circunferência, então estamos vendo aqui do lado, né? Deixa eu passar aqui. Nós vimos então que aqui está o centro da circunferência O, a distância de todos os pontos a esse centro da circunferência é chamada de raio. Se eu pegar, então, um segmento, né, que vai ligar a outra extremidade, dividindo aqui em dois, né, a nossa circunferência, ou seja, duas vezes o raio, eu tenho o que nós chamamos de diâmetro. Eu tenho um outro elemento na nossa circunferência que eu faço o quê? Eu tiro uma calotinha, um segmento como se tirasse uma calota aqui, de um ponto C para o ponto D. Esse segmento, então, ele estabelece o que nós chamamos de corda. E, finalmente, aqui eu tenho este pedacinho de circunferência, que é chamado de arco de circunferência. Então, faça uma associação, né? Você tem o arco, você tem a corda e você tem a flecha. Tudo bem, pessoal? Sim. E aqui está o nosso raio. E o dobro do raio liga um ponto a outro, dividindo a circunferência em duas partes, né? Eu vou ter o diâmetro. Os arcos de circunferência, então, pedaços que você pega da circunferência, eles são representados, então, por um arquinho em cima. Então, você escreve aqui DE, que é do ponto D ao ponto E, eu tenho um arco. Então, eu faço um arquinho em cima para representar esse elemento, tá? Tranquilo até aqui, turma? Sim. Vamos adiante. Vocês têm compasso, não tem? Eu acho que não, professor. Xiii. Então, vamos lá. Para construir uma circunferência, você utiliza, né, instrumentos de desenho como régua e compasso.
Você quer construir uma circunferência de 2 centímetros, né, de raio de centro O. Como que você faz isso, então? Você vai pegar o seu compasso é esse instrumentinho aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Dá para ver aí, pessoal? Ou não dá? Deixa eu... Senão não vai aparecer a imagem aqui. Calma lá. Vou fechar isso aqui. Dá para ver o compasso? Sim. Compasso. Então, o compasso faz o quê? Ele tem uma abertura, né? Você faz a abertura dele. E aí nós temos alguns elementos aqui nesse compasso. Dentre eles, a partezinha que espeta aqui, ó, que é chamada de ponta seca. Essa ponta seca, então, é onde você vai espetar para você poder usar a outra ponta, que tem o lápis, né? E você vai girar para você fazer, então, a sua circunferência. Para você construir uma circunferência, então, você pega uma régua. No caso, ele pediu aí uma circunferência de 2 centímetros de raio. Você vai pegar o compasso, colocar a ponta seca dele na marcação de 0 na régua, e você vai dar uma abertura. Essa abertura vai ser de 2 centímetros. Então, mede aqui a abertura dele de 2 centímetros. Mediu a abertura de 2 centímetros? Medi. Pega a ponta seca, espeta e gira. Quando você girou, você vai ter construído uma circunferência de 2 centímetros de raio. Simples, né? Sim. Depois, se vocês tiverem um compasso aí em casa, construam, né, essa circunferência que ele vai pedir aqui. Deixa eu colocar de volta. Então tá lá. Como eu tinha comentado com vocês, para você poder construir essa circunferência de 2 centímetros de raio, então você pega o seu compasso, né? Aqui está a ponta seca dele que espeta, coloca no 0, abre o compasso até 2 centímetros, aí você vem, coloca, né, a sua ponta seca, que vai ser o centro da sua circunferência, fixa aqui, não tira do lugar, e com a outra parte que você vai fazer o desenho, né, você gira o compasso e ele vai, então, construir uma circunferência de raio de 2 centímetros. Tá certo? Dá uma volta completa e está feita a sua circunferência. Agora é a sua vez, ele pede aqui, ó. Com auxílio da régua e compasso, construa uma circunferência com centro, né, O e raio 2,5 centímetros. Em seguida, identifique o raio, um diâmetro e uma corda que não seja, né, uma corda que não seja o diâmetro. Então, na construção que você vai fazer, você vai espetar aqui sua ponta seca, vai fazer uma abertura do compasso até chegar aqui em 2,5 centímetros. Isso vai ser o nosso raio. Você vai girar o compasso e vai construir essa circunferência. Girou completamente, uma volta completa, construir a minha circunferência. Você então determinou aqui o seu raio, 2,5, que é o mesmo aqui, ó, raio. E para você achar o diâmetro, você pega então um dos segmentos do raio e prolonga para obter o diâmetro, que vai ser o dobro do raio. Então, esse diâmetro aqui, eu tenho 2,5 mais 2,5 do outro lado, eu vou ter então o meu diâmetro, que vai ser de 5 centímetros. Ok, turma? Sim. Aí vocês podem pegar a reguinha e construir uma corda também, né? Pega a sua reguinha, posiciona ela aqui numa região, entre 2 pontos, e faça aqui a sua corda. Aí uma corda na circunferência que você construiu. E aí a gente pode responder aqui, então,
qual é a medida do diâmetro da circunferência? O diâmetro, então, vale 5 centímetros, 2 vezes o raio. Que relação existe entre as medidas do raio e do diâmetro de uma circunferência? Então, vimos que o diâmetro é o dobro do raio. A medida, então, do diâmetro, é igual ao dobro da medida do raio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim, professor. Posso ir adiante? Pode. Comprimento da circunferência. Então, tem aqui uma sugestão que ele faz, né? Para você poder determinar o comprimento aí de circunferência. Você vai pegar aqui uns materiais, tipo, com forma cilíndrica, né? Lata, tampa, prato, copo, enfim. Pega barbante e fita métrica. E depois uma calculadora. E o giz ou caneta para escrever, né? Em plástico, vidro ou metal. Aí o que você vai fazer, né? Você vai, para cada um dessas figuras, né, que você tem formato cilíndrico, né? Você amarrar o barbante, tá certo? E você amarrando esse barbante, vai deixar ele bem esticado para contornar, né? A parte externa desses cilindros. E aí, depois que você contornou, você vai soltar o barbante e medir com a régua quanto que você usou de barbante para dar uma volta completa em cada uma dessas figuras, né? Então você faz isso para todos, né? Todos esses objetos, e depois você vai fazer o seguinte: medir o diâmetro da circunferência. O diâmetro vai ser o quê? Você vai medir o diâmetro da tampa, né? Da base ou da tampa das suas figuras cilíndricas, das suas latas. Então usa a fitinha e mede esse diâmetro para todas elas. Então, o que você vai fazer na prática? Medir com o barbante quanto que deu de volta, né? Quanto que você usou de barbante para dar uma volta completa na circunferência da lata. Então, você estica o barbante, prende bem, dá uma volta, depois você solta, põe na fita métrica e mede quanto que deu, né? Aquela volta completa para aquela lata. E depois, para aquela lata, você vai, pega a régua ou a fita métrica e mede quanto que é o diâmetro dela. E marca, né? Lá no quadro, registra lá na página, vai tirando essas medidas. Quando você tirar essas medidas, você vai perceber o seguinte, que dependendo do objeto que você pegou, digamos aqui, lata de leite condensado, aí o perímetro ou circunferência, né? Comprimento da circunferência, você vai medir lá com o seu barbante, com a fita métrica, qual é esse perímetro, né? O tamanho que tem, aquele contorno, que também, no caso da circunferência, vai ser chamado de comprimento de circunferência. Você vai medir o diâmetro, então, você tira lá com a fita métrica, e aí você vai fazer uma continha. Você vai dividir o comprimento pelo diâmetro da circunferência, para todos os objetos que você pegou. E quando você fizer isso, né, você vai perceber que essas divisões que você fez aqui, comprimento dividido pelo diâmetro, vão oscilar em torno de um valor que é sempre próximo de 3. Dependendo de como você medir, né, claro, você vai medir com barbante, fita métrica, tem tolerâncias, erros que acontecem ali, mas todos os valores que você fizer o cálculo de comprimento dividido pelo diâmetro vão gerar resultados que vão estar próximos de 3. Então, nós temos aqui uma constante, nós temos aqui uma relação que está presente em todas as circunferências. Essa relação, então, onde você vai pegar o comprimento de qualquer circunferência e dividir lá pelo seu diâmetro, você vai obter um número que nós chamamos de π, essa letra grega. Então, π, ele é representado pelo comprimento de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro.
O nosso número π é um número não racional. Significa, então, que ele tem, nas suas casas decimais, não tem repetição nas suas casas decimais. Elas vão se estendendo infinitamente, sem entrar, por exemplo, em dízimas periódicas. Vejam o valor de π, então, colocado aqui do lado: 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, infinitamente vão acontecer, então, esse prolongamento aí dos seus valores, né? Então, vamos representar π por uma notação que vai ser a notação da letra grega, né? Letra π. E o valor dele, de maneira aproximada, não vou pegar todos esses números aqui que vem depois da vírgula, vamos aproximar o valor de π para os nossos cálculos de 3,14. Portanto, π representa o comprimento de uma circunferência dividida pelo seu diâmetro. Seja qual for a circunferência, se você dividir o comprimento dela pelo seu diâmetro, você vai chegar no valor de π. Tudo bem, pessoal? Sim. Tem divertimento para vocês aqui? Olha aí na página 48, atividades. Então tem o exercício 1 e 2 da página 48. O exercício 3, 4, 5 da página 49. Na página 50, o exercício 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E aqui tem, né, algumas, como que os matemáticos foram, né? Os matemáticos lá na Grécia Antiga, né, mesmo antes disso, né? As técnicas que eles utilizavam, né, para poder relacionar, né, os polígonos lá com a circunferência. Tudo bem, pessoal? Ficam essas 3 páginas de exercícios para vocês. Na próxima aula a gente retorna aqui na correção e damos sequência aí no nosso conteúdo. Alguma dúvida até aqui, turma? Não. Anotaram as páginas, então? Sim. Página 48, 49 e 50. Divertimento para vocês, para a gente trabalhar um pouquinho aí com as nossas circunferências. Galera, alguma dúvida? Não. Ficou claro aí quais são os elementos da nossa circunferência? Ficou. Beleza, então, pessoal. Vou deixar vocês descansarem um pouquinho. Vocês têm mais uma aula ainda hoje, né? Sim. Tranquilo, então. Galera, um abração para todos. Fiquem com Deus. Se cuidem. Um bom feriado, um bom descanso. Obrigado, e até o nosso próximo episódio. Tchau, professor. Tchau, gente. Um abração. Um abraço.